dia, meus irmãos. Vamos dar continuidade, então, à nossa escola dominical, agora fazendo estudo na Palavra de Deus, né? Como nós já fazemos de costume. Vamos abrir as nossas Bíblias, então, no Salmo número 82. Eu vou ler, meus irmãos podem acompanhar. Salmo número 82, ele diz assim: Deus preside na Assembleia Divina, em meio aos deuses ele julga. Até quando julgareis falsamente, sustentando a causa dos ímpios? Protegei o fraco e o órfão, fazei justiça ao pobre e ao necessitado, libertai o fraco e o indigente, livrai-os da mão dos ímpios. Eles não sabem, não entendem, vagueiam em trevas, todos os fundamentos da terra se abalam. Eu declarei: vós sois deuses, todos vós sois filhos do Altíssimo. Contudo, morrereis como qualquer homem, caireis como qualquer, ó príncipes. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois as nações todas pertencem a ti. Amém. Bom, esse salmo, ele é citado por Jesus no embate que ele teve com os líderes religiosos. Ele disse que eles acusaram ele de se dizer igual a Deus, e ele falou: mas a Bíblia, né, não está escrito lá que Deus chama aqueles que ouvem a sua voz de filhos de Deus, como nós lemos aqui, né? Vós sois deuses, né? Deus falando conosco. E esse salmo, então, ele fala sobre essa característica que o ser humano tem. O valor do ser humano, ele vem a partir do valor do próprio Deus. Então, porque Deus tem valor, o ser humano que foi criado, né, como um filho de Deus, como a imagem de Deus, ele tem valor também. Ao ponto de Deus falar: porque eu sou Deus, vocês também são Deus, vocês são meus filhos, né? Então, o ser humano, ele recebe da parte de Deus, né, esse reconhecimento, esse valor, porque o valor vem do próprio Deus. Nos estudos que eu fiz anteriormente com os irmãos sobre a imagem de Deus, nós abordamos essa linha de pensamento, né, a respeito de termos, né, de sermos a imagem de Deus. E aqui, então, no meio dessa declaração de Deus, nós vemos aqui que ele declara, né, isso, mas em meio a uma demanda
de justiça social. Então, ele vai falar assim, né? Deus, ele preside no meio dos deuses, né? Não que existam outros deuses, né? Aqui lá, vou explicar algumas coisas aqui, né? Lá no Antigo Testamento, no hebraico, existe uma palavra chamada em hebraico Elohim, e tem ali também o Eloá. Então, vocês vão ver isso quando Jesus está crucificado na cruz. Ele vai falar, né? Algumas Bíblias está escrito Eli, Eli, lama sabachthani, né? Que quer dizer Deus meu, por que me desamparaste? Lá tem a tradução desse jeito. E então eles vão entender que tá esse Eli ali, né? Em outras traduções, em outro texto, não vai falar Eli, vai falar Eloi, certo? Eloi, Eloi. Então esse é o singular para chamar Deus, né? Eloi, aí tem traduzir ali, colocaram ali Eli, aí tem esse Eloá, né, que eu falei, mas o plural é Elohim, tá? Então, quando fala Deus preside na Assembleia Divina, julga no meio dos deuses, aqui está usando a palavra Elohim. Então, quando vocês veem lá em Gênesis capítulo 6, que os filhos de Deus, né, se casaram com as filhas dos homens, ali vai usar essa palavra Elohim, plural para deuses, plural que significa deuses, né? Então não vai usar os filhos de Deus, vai usar deuses. Então ele se refere, quando se refere a esse Elohim, assim como em Gênesis 6 está se falando de anjos, né? Então os anjos, os filhos de Deus, os anjos são chamados filhos de Deus, né? Os deuses, para outras línguas, não para o povo de Israel, né? Mas para outros povos seria usado o nome deuses, né? Então, os deuses se uniram, se casaram com as filhas dos homens, mas ali o povo de Israel sabia que esses deuses eram os anjos, tá? Então, quando diz que Deus preside na Assembleia dos Deuses, está querendo dizer que ele preside na Assembleia dos anjos, tá? E aí, tá certo, vai usar aqui a palavra deuses. E aí ele vai falar, vocês são deuses, né? Então vai falar para nós também, né? Porque se os anjos são considerados, né, Elohim, né, recebe o plural que a gente chama de plural para deuses, o ser humano também, porque também foi criado como filho de Deus, a imagem de Deus. Então ele vai falar, né, afirmar, né, versículo 6, eu declarei, vós sois deuses, vós, todos os filhos do Altíssimo, né? Mas ele vai falar em meio a esse contexto de solicitação, não, de exigência de uma justiça social. Então, o que Deus está querendo dizer é assim, vocês têm valor, e porque vocês têm valor, vocês precisam proteger esse valor, tá? Então ele vai falar, né? Até quando, versículo 2, julgareis falsamente, sustentando a causa dos ímpios, né? Daqueles que são pessoas que estão agindo de maneira incorreta. Protegei o fraco e o órfão, fazei justiça ao pobre e ao necessitado, libertai o fraco e o indigente, livrai-o da mão dos ímpios, né? Então ele fala, eles não sabem, não entendem, vagueiam em trevas, todos os fundamentos da terra se abalam, né? E aí ele fala que vocês são deuses, contudo morrereis como qualquer homem morre, homem mortal, caireis como qualquer dos príncipes, qualquer príncipe cai, né? Então
apesar de sermos chamados, comparados a Deus, ele vai no mesmo texto falar que nós somos mortais e que nós somos passíveis de queda. Mas essa não é a questão, se nós somos mortais, se somos passíveis de queda. A questão é que nós, seres humanos, temos o valor como filhos de Deus, e Deus exige que os filhos dele sejam bem tratados. Ele exige, então, aqui, justiça. Então, ele argumenta assim: até quando julgareis falsamente, sustentando a causa dos ímpios? Ele exige justiça. Ele fala: olha, está errado o tratamento que está sendo dado ao ser humano. Todo ser humano tem valor e precisa ser bem tratado, precisa haver justiça. Protegei o fraco e o órfão, fazei justiça ao pobre e ao necessitado, libertai o fraco e o indigente, livrai da mão dos ímpios. Então tem o ímpio é o que oprime ao fraco, que usa da força que tem, da vantagem que tem de questão de saúde, de juventude, de riqueza, posição de autoridade. Ele usa ilegitimamente dessa situação para tirar vantagem em cima do pobre, do necessitado, do fraco. Então Deus exige justiça. Então, na Bíblia, é preciso entender isso, tá? Que Deus, ele criou o ser humano, ele dá valor para o ser humano e ele protege esse valor do ser humano. Ele exige cuidado. Então vocês vão ver lá, por exemplo, qual que é a condenação de Caim sobre Abel, né? Olha, você está expulso daqui dessa terra que você vai ser fugitivo. Aí ele fala: olha, mas você está me expulsando, com dor eu vou comer, a terra não vai dar força e tal. Mas além de tudo isso, os meus parentes vão querer se vingar de mim, vão querer me matar. Minha punição é muito severa. Aí Deus, o que ele faz? Ele, junto com a punição, ele dá uma marca, né? Coloca uma marca em Caim e fala: isso aqui é para que não te matem. Ele dá uma proteção para Caim e fala: olha, qualquer que matar Caim vai receber 7 vezes mais. Então, Deus, ele está preocupado ali com o valor de Caim, apesar dele dar uma punição, porque Caim não respeitou o valor da vida do seu irmão. Então, Deus, desde que ele criou o ser humano, ele é preocupado com esse valor que ele mesmo colocou no ser humano, que é a própria imagem dele. Então, às vezes a gente questiona por que Deus ama o ser humano. É porque Deus vê talvez o ser humano ali como um bebê, né? Então você olha um bebê, você vê que ele é parecido com você, só que ele é uma coisinha bem pequena, né? Tem a mãozinha ali, aqueles dedos bem miudinhos assim, sem força nenhuma, e parece com você, e você fica olhando: olha, mas parece, olha, tem essa pintinha que eu tenho, tal. Então, uma criança recém-nascida ali, frágil, né? Existe toda essa questão, e parece que Deus, ele nos vê assim, né? Ele também, ao mesmo tempo, ele é capaz de cobrar de nós uma responsabilidade, mas ao mesmo tempo ele vê, né? Então ele olha para o irmão assim, Luiz, ele não vê o irmão Luiz como um senhor idoso, né? Ele vê como aquele filho pequenininho, ele se lembra. É igual um pai, né? Um pai olha para o seu filho e sempre tem o seu filho como filho, não importa que ele tenha 50 anos, 60 anos, né? Então ele lembra de como ele era bebezinho quando ele nasceu. Então Deus, ele tem esse cuidado com o ser humano e ele cobra, ele exige então essa proteção, porque se houver uma ofensa ao ser humano, porque o ser humano tem a imagem de Deus, é só ofensa, é uma ofensa ao próprio Deus, tá? Então vamos abrir as nossas Bíblias agora em 2 Coríntios capítulo 3. 2 Coríntios capítulo 3.
eu vou pedir que o irmão Moisés, se for possível, faça a leitura em voz alta desses versículos, do capítulo 3 todinho. É segunda carta de Paulo aos Coríntios, do capítulo 3. Eu não vou ler na minha, porque a minha versão é muito diferente da dos irmãos. Capítulo 3, a partir do verso 1, né? É, do 1 até o final, até o último, que é o, acho que é o 18. Começamos, porventura, outra vez, recomendar-nos a nós mesmos? Pode ler com mais força, mais alto. Mais alto? É, porque senão não grava aqui. Começamos, porventura, outra vez, recomendar-nos a nós mesmos? Ou não temos necessidade, com alguns, de carta, recomendação para vós outros, ou de vós? Vós sois a nossa carta escrita em nossos corações, reconhecida e lida por todos os homens, estando já manifesto como a carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus vivente, não em tabernáculos, tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nossos corações. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se pertencesse a nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se restituiu de glória, a ponto que os filhos de Israel não puderam fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, e ainda que desvanecestes. Como não será de maior glória o mistério do Espírito, porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Portanto, porquanto, na verdade, é que outrora foi glorificado neste respeito, já não resplandeceu diante da atual sobre excelente glória, porque se o que se desvanecia teve a sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Tendo, pois, tal esperança, servimos nós de muita ousadia no falar, e não somos como Moisés, que punha o véu sobre a face para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia, mas no sentido deles se embrotaram, pois até o dia de hoje, quando fizeram a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece e não lhe sendo revelado o que em Cristo é removido. Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converter ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Em todos nós, como o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do nosso Senhor, somos transformados de glória em glória, e na sua própria imagem, como pelo Senhor e o Espírito. Muito bem. Amém. Então, esse texto, Paulo, então, ele vai conversar aqui com os irmãos, né? E ele fala aqui sobre uma questão, né? Se eles precisam de recomendação ou não, se o apóstolo Paulo precisa de recomendação ou não, né? E ele fala que a prova do ministério dele está
é a própria existência da igreja, daqueles irmãos, que eles é que são a carta de recomendação para ele, né? E aí, continuando, ele vai falar a respeito da diferença do Antigo Testamento para o Novo Testamento, né? E ele então vai falar, olha, aquele ministério do Antigo Testamento foi uma lei que foi dada para condenação, para morte, para colocar as pessoas sobre uma opressão. E foi ministrado por anjos, foi muito glorioso. Moisés, ele usava um véu para cobrir a face, porque o rosto de Moisés resplandecia. Quando Moisés descia do monte, né, de conversar com Deus, o rosto de Moisés ficava brilhando. Aí Moisés falava com o povo, aí depois disso ele cobria o rosto com um pano, né? Por quê? Porque, segundo Paulo aqui, está explicando que é para que o povo não visse que aquela energia que ele pegou de Deus lá no alto da montanha, que aquela energia estava indo embora e se diminuindo com o tempo, até quando Moisés subia de novo para conversar com Deus, né? Então, ele vai explicando, isso aqui é muito maravilhoso, muito fantástico, mas aí ele compara com a liberdade que a gente recebeu em Cristo, com os milagres que acontecem na igreja mediante o Espírito Santo de Deus. Ele fala, olha, se aquele ministério da morte foi muito incrível, né, cheio de coisas muito incríveis, muito mais agora o ministério do Espírito da liberdade, o Espírito de Cristo, né? E aquilo lá passou, mas os judeus ainda, quando eles vão ler o Antigo Testamento, lendo os ensinamentos da Bíblia, eles estão com aquele véu sobre o rosto deles, né? Eles estão com o rosto coberto, não conseguem ver que aquilo se foi, que não precisa mais daquilo, que agora existe uma liberdade. Mas aí, chegando aqui no final, ele vem falar sobre essa situação, porque quando Moisés estava lá no alto do monte, Moisés, a convivência, a conversa dele com Deus transformava ele. Então Moisés, quando ele descia do monte, ele estava com o rosto brilhando, porque ele era contaminado pelo aquele poder de Deus. E Moisés, então, ele chegava ali, eu comparo assim, imagina que Moisés, quando ele subia lá no monte, ele entrava ali numa usina de energia nuclear, e quando Moisés descia do monte, Moisés estava nuclear, estava com radiação. Então o pessoal via o rosto dele brilhando, ele era contaminado pelo aquele poder, né? Então ele estava de uma maneira literalmente brilhando, não só no escuro, mas em plena luz do dia. O pessoal via o rosto dele brilhando. E aquela energia que ele chegava carregado do alto da montanha, com o tempo ela ia embora. Essa era a glória de Deus, tá? Acontecia exatamente desse jeito, era assustador, o povo ficava com medo. Então, para não deixar o povo totalmente assustado, ele cobria o rosto depois de falar com o povo, né? E aqui está falando que a nossa situação referente ao Espírito de Deus é que nós somos transformados da mesma forma que Moisés sofria a influência do poder de Deus no alto da montanha. Nós aqui agora, por causa do Espírito de Deus que existe em nós, somos transformados de glória em glória. Então Moisés recebia uma glória, descia da montanha, a glória ia passando, ele voltava lá, ficava com o rosto brilhando de novo, descia de novo, falava com o povo, a glória ia passando. Então nós somos transformados de glória em glória, da mesma forma, só que não com aquela, a gente não está subindo em nenhuma montanha, a gente não está com o rosto brilhando,
mas está acontecendo dentro de nós. E tudo isso está relacionado com aquela questão que nós estamos lendo do Salmo 82, que Deus fala que os filhos dele são deuses. Então, o ser humano, ele é muito especial. Moisés era muito especial. Moisés descia da montanha e tinha a glória visível. Ele sofria a influência daquela glória e ele chegava brilhando, igual um vagalume, com o rosto brilhando. E as pessoas se assustavam com aquilo. E a mesma coisa acontece nos dias de hoje com os crentes, dentro do coração e da mente dos crentes. Somos transformados de glória em glória. Por quê? Porque Deus criou o ser humano, a sua imagem e a sua semelhança. O ser humano, ele é a imagem de Deus, ele vai refletir a glória de Deus, ele vai ter esses aspectos de Deus. Agora, o que é essa transformação? O que faz você ser filho de Deus? O que faz a gente perceber? É o que Paulo fala da carta, que são vocês. Então, quando a gente segue a Cristo, certo? Se vê em nós um testemunho de Cristo. Quando a gente segue a Cristo, se vê em nós uma diferença. Paulo fala aqui do aspecto do véu. O judeu, então, quando ele vai ler ali, né, o texto, ele não consegue ver a Cristo. Ele está com o rosto coberto. Nós não estamos com o rosto coberto. Para nós foi desvendado, foi retirado o véu, né? O pastor pregou no domingo passado sobre Apocalipse, né? Nas Bíblias em inglês, né? Não existe o livro de Apocalipse como nós, né? Ele não chama Apocalipse, ele chama revelação, porque a palavra Apocalipse é revelação, só que eles traduziram. Então, quando você vai ler o último livro da Bíblia, numa Bíblia em inglês, você vai procurar o livro de Apocalipse, não tem o nome Apocalipse, porque ele está traduzido, ele está como revelação. Então, quando fala Apocalipse de Jesus Cristo, igual está escrito lá no primeiro versículo de Apocalipse, é revelação de Jesus Cristo, certo? Sobre as coisas que vão acontecer. Então, revelação, tirar o véu, Apocalipse, certo? Tirar, revelar. Então, nós estamos com o rosto descoberto, foi tirado o véu, nós temos o conhecimento, foi revelado aquilo que outros não conseguem enxergar, e foi revelado pelo quem? Pelo Espírito de Deus, o próprio Deus, que tira as amarras mentais. E tudo isso mostra para nós aqui uma transformação, só que essa transformação, ela é interna, ela é gloriosa, mas ela é interna, ela não é visível daquela forma como Moisés, que descia com o rosto brilhando. Não se trata daquilo, mas se trata de ser visível na vida das pessoas. E como é que é essa visibilidade? Volta lá para o Salmo 82, que Deus exige tratar o ser humano com valor. Então, toda a transformação que Deus faz, esse ensinamento, esse valor que Deus nos dá, esse desvendar do nosso valor, e faz a gente reconhecer o nosso valor, ele também vai fazer com que nós valorizemos o próximo, valorizemos o ser humano. Então, o ser humano tem valor, e a exigência de Deus é para que seja feita a proteção desse ser humano, seja dado valor ao ser humano. Então, vejam bem, vocês vão ver
né, no mundo, a política, o pessoal falando em justiça social, não sei o que e não sei o que. Vejam bem, de onde é que vem na nossa sociedade o ensinamento da justiça social? Ele vem da Bíblia. Se existe o ensinamento, ele é esperado ser encontrado dentro da igreja, porque ele é ensinado pelo próprio Deus. Então, a gente prega para as outras pessoas, buscando salvar aquelas pessoas. Por quê? Porque Deus mandou? Sim, também, mas é porque a gente se importa com aquelas pessoas. É isso que está dentro do ensinamento da Bíblia. Se você realmente é filho de Deus, você vai enxergar o valor do outro ser humano, e você prega para o outro ser humano porque você reconhece o valor do outro ser humano e você quer ajudar o outro ser humano. É aquela história, aquela questão que Jesus colocou: amor. Então não é feito como uma religião porque Deus mandou simplesmente, mas porque nós somos ensinados por Deus, se somos de Deus, a amar o próximo. Então vamos recapitular tudo. Nós temos o véu tirado. Então nós temos uma boa visão, uma perfeita visão da vontade de Deus, certo? Então nós temos uma mente livre de amarras, uma mente esclarecida, uma mente que é iluminada, né? Que teve o conhecimento mais profundo de Deus revelado. E o conhecimento mais profundo de Deus que foi revelado, a iluminação que nós recebemos, certo? Ela faz com que nós entendamos a vontade de Deus. E qual que é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que nós amemos. Aí você vai voltar lá para a primeira carta de João. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e todo aquele que ama conhece a Deus, porque Deus é amor. A mesma coisa que falar que Deus é luz, porque lá também está escrito: Deus é luz, e em Deus não existe treva nenhuma. Fala que Deus é luz, fala que Deus é amor. Então qual que é a glória, a luz que está no nosso rosto, que a gente reflete, que a gente foi transformado, que a gente reflete para fora? É o amor. Então a gente fala, nas igrejas se fala de coisas, influência do sobrenatural, do espiritual, e aí remete lá ao Antigo Testamento. Essas coisas não vão mais acontecer daquela forma. Aquilo lá era um outro ambiente, uma outra realidade. Então se pregava, por exemplo, através da guerra. Existia uma demanda entre os deuses e Deus, o Deus verdadeiro. Então Deus se demonstrava Deus, e os povos sabiam a qual Deus buscar pela violência daquele Deus. O Deus que derrotava os outros povos. Então, vamos lá, deixa eu explicar direitinho, para ficar mais fácil. Tinha uma guerra entre dois povos. Não tem nada a ver com as guerras de hoje em dia. A guerra daqueles dois povos era uma guerra religiosa. Vence o povo que tem o Deus mais forte. Então os povos se protegiam pelos seus deuses. Os deuses eram tudo. Então o povo tinha colheita, foi o Deus da colheita que abençoou. O povo tinha peste, foi o Deus da fulano de tal que amaldiçoou com a peste.
tudo girava em torno dos seus deuses. Então, a chegar ao ponto de ter uma sociedade lá tal que sacrificava, a terra tremeu, vamos sacrificar aqui uma criança para aplacar a ira dos deuses. Tudo girava em torno disso. Então, quando Deus, por isso que o povo de Israel era o exército de Deus, quando o povo de Deus ia e fazia a guerra e vencia, o Deus de Israel ficava lá no topo do ranking. E aí os outros povos falavam, vamos servir ao Deus de Israel, porque o Deus de Israel é o Deus acima dos deuses. Ele é forte, é aquele Deus que a gente tem que ter. Então essa era uma linguagem, porque o povo era muito bruto. Mas na época de Jesus, da época de Jesus para agora, é outra linguagem, tá? Então, nessa outra linguagem, Jesus está mostrando que aquela glória lá, aquela luz que descia, que Moisés descia, isso ainda é conosco, acontece isso, mas é nesse sentido mental, espiritual, de você refletir o caráter de Deus, o amor de Deus. Então aquela luz não vai ter aquela luz daquele jeito lá, mas vai ter uma glória, que é a glória que a gente vê. Por exemplo, ao ponto, é uma coisa suave, tá? Então, se lá você tinha uma lâmpada, um fogo, aquela coisa assim, brilhante e tal, chamava a atenção de todo mundo, agora a gente tem uma coisa bem suave, ao ponto de Paulo falar em perfume. Perfume você não vê, você sente o cheiro, tá? Então Paulo fala, vocês têm o perfume de Cristo, não é uma coisa visível, mas tem ali a sua presença, é marcante a presença pelo cheiro. É a mesma manifestação sobrenatural, só que ela não é um rosto pegando fogo, aquela luz e trovões no alto da montanha, a montanha tremendo, tendo terremoto, é suave. Então a mesma coisa, a mesma influência de Deus, todo o poder de Deus está presente aqui. E aí tem os milagres na igreja, mas não tem relâmpago igual tinha lá, não tem a peste igual teve lá no Egito, aí cai bola de fogo, a água transforma em sangue, não tem essas coisas para chamar atenção assim, mas é tudo muito suave. É uma cura, a pessoa estava sem poder ver, enxerga, né? A pessoa não conseguia andar, começa a andar. Então existe o sobrenatural, mas ele é diferente, mas ele está lá. Então tudo isso aqui a gente está falando que no Novo Testamento Deus, ele está mostrando a obra dele vem pela transformação interior do ser humano, e é do interior do ser humano, transformado por Deus, que existe então a constatação do agir de Deus, né? Então nós vemos aqui que a transformação que se dá na imagem de Deus é essa questão do amor. A gente não prega por pregar porque Deus mandou, não é uma religião para seguir ordens, mas para uma transformação da consciência, para você amar o ser humano de verdade, para você fazer o bem de verdade, porque você, não é porque Deus mandou, é porque você é bom, porque você quer, não precisa ninguém mandar, é você que tem a motivação boa, a bondade no seu coração, que Deus vai chamar lá no Salmo 82 de justiça, fazei justiça.
Existe o justo e o injusto, né? Quer dizer, ali ele usa a palavra ímpio, né? Então, precisa saber qual é a diferença entre um e outro. E a diferença entre o justo e o injusto é que o justo vai fazer a justiça, vai cuidar do social. Isso já está lá no Antigo Testamento. E aqui no Novo Testamento ainda muito mais. Então, Deus não mudou. A exigência de Deus no Salmo 82 está aqui no Novo Testamento, certo? E se espera que a transformação, o novo nascimento que Jesus faz no nosso coração, a liberdade do Espírito Santo, nos tire as amarras mentais, os bloqueios, para que a gente possa ser realmente filho de Deus e amar e valorizar o ser humano. Então, se tem, eu quero chamar a atenção da igreja, né? Não só dos irmãos aqui, mas para onde for as gravações das aulas que eu faço, que nós não temos que deixar alguém que não tem autoridade querer ensinar para a gente o que é moral. A igreja tem que ser a consciência moral da sociedade. É a igreja de Jesus Cristo, os crentes, que tem a palavra de Deus, que tem que ensinar para a sociedade, para o governo, para as autoridades, o que é respeito à vida, o que é cuidado com o ser humano. Nós é que temos que impor moral nessa sociedade, porque se a igreja não fizer isso, ninguém vai fazer. Não espera do ser humano, não espera do governo, que o governo vai fazer alguma coisa pelos outros. Não espera, porque o governo não tem uma visão espiritual das coisas. Ele não sabe o valor das coisas, porque ele é composto de pessoas que estão na escuridão. A igreja sempre foi oposta ao governo, porque o governo representa o domínio de Satanás nesse mundo. A Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. Satanás governa esse mundo. Os governos e as autoridades estão direto sob influência dele. Então, essa foi a luta da igreja naquela época. Então, lembra do governo romano, que era como se fosse o governo dos nazistas, que oprimiam as pessoas, e a igreja era a contrapartida. Então, enquanto o governo vinha e batia no pobre, oprimia o pobre, cobrava altos impostos, oprimia as pessoas, prendia as pessoas, matava as pessoas, a igreja ia lá e fazia o contrário. Ah, mas o governo não é assim hoje, por causa da influência do cristianismo. Então, se existe alguma coisa que o governo se defende, eu sou democracia, tudo isso é influência da igreja. Foi construído pela igreja, não veio de graça, não é uma coisa promovida pelo humanismo, pela intelectualidade do ser humano. O ser humano sempre foi tapado para questão moral. O ser humano sempre foi assim. O que é natural do ser humano conforme a ciência? Sobrevivência do mais forte. É eu e eu. Se eu tiver que passar por cima de você, eu vou passar. É essa que é a realidade da sociedade do ser humano. Não se aprende isso na filosofia, não se aprende em lugar nenhum. O ser humano passa por cima do outro. Agora, a Bíblia é que ensina o valor do ser humano, tá? Então, é a Bíblia, o cristianismo, Jesus Cristo, que pacificou, que humanizou a humanidade. Se Jesus não tivesse vindo, essa humanidade talvez já tivesse acabado, como Sodoma e Gomorra tivessem um matado o outro e tinha todo mundo terminado num genocídio total. Por quê? Porque o ser humano, ele é desprovido de inteligência emocional, ele é tapado, ele é cego, ele é um ser furioso, cheio de todos os valores negativos, né?
A Bíblia vai ter os textos que vai falar, né, que já está voltando de novo. Nos últimos tempos, as pessoas serão ímpias, né? Não vão respeitar as autoridades, não vão respeitar o pai e a mãe, vão ser assassinos de pai e mãe, coração duro, falso. Tudo isso daí está voltando, porque a Bíblia já disse que nos últimos tempos ia ser assim. Então o cristianismo, ele veio, Jesus, né, transformou o rumo que a humanidade estava tendo, trouxe para um rumo mais correto, por causa que eu estou falando assim, às vezes parece que eu estou falando de uma maneira humana, social, mas é só para mera ilustração, tá? Para didática. Então a influência de Jesus, se Jesus fosse só um ser humano, certo? No mínimo, se ele fosse só um ser humano, ele fez uma influência nesse sentido. É lógico que não é, né? Eu estou falando que é a influência de Deus, porque Jesus era Deus. Mas, então, o mundo que existe hoje existe porque Jesus veio. E a moral que o mundo diz que tem, que defende, vem do cristianismo, porque quem ensina isso é Jesus, tá? Então, a igreja, ela tem que ser a dona desse negócio. Se é para a igreja influenciar politicamente nesse mundo, ela tem que ser a dona da verdade com respeito ao que é correto, a moral, a ética, não essa que o mundo ensina. Eu estou falando dessa daqui, da Bíblia. É ela que tem que estar na frente e que cobrar dos governos e que influenciar. Então vai lá, tem lá um monte de mendigo lá. O que a igreja tem que fazer? A igreja vai lá, ajuda. A igreja não espera o governo fazer. Nós pagamos imposto para o governo fazer. Não vai fazer. Por quê? Porque é um governo humano. Porque está sob a influência das trevas. Porque quem não conhece a Deus é cego. A gente acabou de ler aqui. Não enxerga o valor do outro ser humano de verdade. Não enxerga de verdade. Não tem a capacidade mental, intelectual de agir, de fazer as coisas direito. Aí a igreja, não adianta querer cobrar do governo. Você tem que ir lá e mostrar como é que se faz. Então, se a gente quer, certo? Uma sociedade melhor, um mundo melhor, esquece a política. Esquece. Esquece o governo. Esquece o soldado, o policial, o médico. Faça você mesmo. Você é crente, você quer uma boa medicina, vai lá, se torna médico. Você quer que tenha um bom juiz, vai lá e se torna um bom juiz. Você quer que tenha um bom político, vai lá e se torna um político. Quer que tenha um bom policial, vai lá você. Não espera que esse mundo que não conhece a Deus, não espera que vai vir alguma coisa de boa desse mundo que não conhece a Deus, das pessoas que não conhecem a Deus. Não é para você interagir nesse sentido. É para você influenciar. É para você ser líder. É para a igreja ser líder. Tá? Então, a gente leu essas coisas aqui. E aí eu vou abrir, então, para os irmãos falarem, comentarem, para a gente conversar alguma coisa sobre isso. E a gente vai trocando ideia. Pastor, como eu vou falar aí, se quiser ter uma boa medicina, se torna médico, ou juiz, se torna juiz, o policial se torna policial. Mas não adianta, não. Porque o sistema já está fechado. E se você se tornar um juiz, você tem que entrar no sistema. Se você se tornar um policial, você tem que entrar no sistema. Então, eu acho que a gente tem que continuar vivendo, continuar seguindo a Cristo, independente dessas coisas. Porque tudo isso já não adianta mais. Não. Mas eu quero advogar, eu quero fazer um bom trabalho como advogado. Mas se você não entrar no sistema, você não vai advogar para ninguém. Sim. Não existe isso mais.
Porque o sistema está fechado, né? Não, eu sei que existe o sistema, eu já expliquei para os irmãos que o sistema, ele é um sistema de governo corrupto, que o diabo usa, ele é chamado de mundo. A Bíblia fala para a gente não amar o mundo, nem o que o mundo dá. Então, por exemplo, uma coisa que é entrar no sistema é procurar emprego, certo? Isso é entrar no sistema. Quando você procura emprego, você está no sistema, porque é uma exigência da sociedade. O que eu estou querendo dizer com isso? Deixa eu esclarecer para ficar mais claro. Talvez não é a palavra certa procurar emprego. Vamos lá. O mundo joga para você. Você precisa ter um celular. Aí você vai e compra o celular. Você entrou na moda. Você entrou no sistema. Você estudou fazer uma faculdade para você abrir uma empresa. Você entrou na moda, você entrou no sistema. Você está lá incluído. Você está incluído no sistema. E o sistema é corrupto. Tá? Então, o que é? Não tem como, o sistema existe. Eu vou falar uma linguagem bem difícil aqui, bem complexa. Tá? Imagina que Jesus era como se fosse um revolucionário, certo? Um rebelde. Aí Jesus criou a resistência, os rebeldes, que somos nós, a igreja. E a gente, então, é um agente infiltrado na sociedade. Contrário ao sistema. Contrário ao sistema. Certo? Então, a gente... Se falar isso agora, pode ir preso. Não. A gente vai preso de qualquer jeito. Tá? Então, a gente, como agentes infiltrados dentro do sistema, a gente está para corromper o sistema. Então, imagina assim... o sistema quer prender, quer oprimir e tal. Aí já passou por várias pessoas, foram oprimidas, maltratadas. Quando chega num crente que está lá dentro do sistema, ele faz a diferença na vida daquela pessoa. Não vai mudar o mundo, não vai mudar o sistema, a sociedade. Mas aquela pessoa que passou pelo aquele crente que está lá dentro do sistema, corrompendo o sistema, ela vai encontrar um escape. Está entendendo isso? Então, a igreja, ela é um vírus, certo? Que corrompe o sistema diabólico. Ela está dentro do sistema diabólico para poder fazer com que ele não seja totalmente destrutivo. Ele está lá. Mas a gente, através da influência da igreja, certo? Não vai transformar a sociedade definitivamente, mas você vai conseguir fazer a cabeça de uma pessoa que está do lado de lá, que é cega, você vai abrir a visão dela e vai trazer ela para o lado de cá. E ela vai se tornar um novo agente de transformação do sistema. Então a gente vai se multiplicando, certo? E vai corrompendo o sistema. Acho que essas linguagens a gente poderia entender de uma forma mais simples, mais comum, do que usar esses termos assim, porque Jesus falou que a igreja é a luz do mundo. Então é mais fácil a gente dizer que o crente, onde ele estiver, o verdadeiro cristão, ele vai ser luz. Na sua maneira de viver, na sua maneira de exercer a sua profissão, lá, mesmo ele sendo empregado de um patrão que não é cristão, de um patrão que é corrupto, mas o crente lá, ele vai dar o testemunho de Jesus. Não é que ele vai mudar o patrão ou toda a empresa, certo? Mas ele é uma referência, ele é uma luz.
De repente, no meio daquela empresa de 200 funcionários, só tem um verdadeiro crente. Mas ele é luz, ele é correto, a sua linguagem é uma linguagem sã, ele não fala bobagem, ele obedece o patrão, ele recebe o salário dele, não reclama. Então, ele é uma luz. Então, dentre aqueles 200 funcionários, talvez 1 ou 2 ou 3 ou 10, sei lá quanto, pode ver naquela vida diferente, né? E procurar saber por que ele tem essa esperança, por que ele tem essa luz, o que muda a vida dele. Aí ele testemunha de Jesus. E essas 10 pessoas se convertem. Não é que ele é um agente infiltrado, ele é um servo do Senhor, sem nenhuma maldade no coração, pessoa santa, pura. E é assim que o crente deve ser. Não com aquela utopia que a igreja vai mudar a sociedade. Não, isso é utopia. A igreja não vai mudar a sociedade. Mas algumas pessoas na sociedade serão mudadas pelo testemunho dessa igreja, que é aquele senhor, aquela senhora, aquele jovem, aquele adolescente que está lá na sociedade, na escola, no colégio, em qualquer outro lugar, dando um testemunho vivo de Jesus Cristo. A glória que você estava falando lá em Coríntios, que é Jesus na vida, a luz que brilha, é o testemunho do cristão de viver uma vida pura de santidade. Nós precisamos ter essa consciência que na igreja não vai mudar o mundo. Jamais vai mudar o mundo. Quem poderia mudar, e se quiser mudar, faria isso no piscar de olho, era Jesus Cristo. E ele foi crucificado. Ele foi crucificado. Quer dizer, então, o projeto de Deus talvez não seja esse, da gente mudar o mundo, porque se fosse isso, ele faria. Isso não é problema para Deus. Não é problema para Deus. Ou você acha que é problema para Deus mudar o mundo se ele quiser? Não. Então a gente precisa entender que o projeto de Deus não é mudar o mundo. O projeto de Deus não é. O projeto de Deus é acabar com o mundo. O projeto de Deus, no dia da vingança dele, ele vai vingar. Ele vai matar todos esses bandidos corruptos que vivem nesse mundo. Esse é o projeto dele, a gente sabe disso, a Bíblia revela isso em todo canto. Então a gente precisa saber que a igreja são aqueles que o Senhor chamou para eles, são os escolhidos deles, são os filhos deles, e que eles vão viver uma vida aqui neste mundo, testemunhando do amor dele, ajudando aquelas pessoas que eles podem ajudar, mas isso não vai mudar o mundo. Nós precisamos ter essa consciência. Se não tiver essa consciência, achar que a igreja pode mudar a sociedade e fazer isso, não vai acontecer. Tem que ter essa visão, não vai acontecer então, dessa forma. Aí, o pastor falou, né? O pastor Antônio falou o que eu falei, só que com outras palavras, que é o que eu estou falando. O mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. É o mundo do maligno. O mundo, quando eu falo, não é o planeta, não é as pessoas, é uma filosofia, um sistema de governo, a sociedade que o diabo cria, né? O jeito de viver da sociedade, a cultura, isso é o mundo, tá? Não estou falando das pessoas. Então, o mercado é o mundo. A gente fala o mercado está bravo, o mercado está, né, assim. A Bíblia lá no antigo, na época de Jesus, né, Jesus falava: não podeis servir a Deus e ao mercado. Só que ele usava a palavra mamon, que é o Deus das riquezas. Então hoje em dia todo mundo quer entrar por isso que eu falei entrar no trabalho, procurar emprego. Você quer entrar no mercado de trabalho, você quer uma vaga que o mundo está dizendo que precisa.
Então o mundo precisa de uma vaga para você, uma vaga aí para você transformar cachorro em sabão. O mundo cria e oferece, e quer que você se encaixe naquilo. Aí você tem que falar, não, por que eu vou transformar o cachorro em sabão? Eu vou cuidar do cachorro, eu vou sair sacrificando o cachorro, certo? Então, está entendendo? Então, se você entra no mercado, você entra no sistema, na onda da sociedade, você vai fazer coisa errada. Então, nem tudo que o mundo oferece, você vai poder pegar, que é aquilo que o pastor falou. O que Jesus falou? Vocês sejam luz, para iluminar, para abrir os olhos das pessoas. Vocês sejam sal. Algumas pessoas já falaram, por exemplo, que o sal, ele vai servir dessa forma. Ele vai salgar e dar mais sabor para determinados alimentos e vai conservar. Então, ele vai purificar. Então, aquilo que for para conservar, que se tiver alguma coisa de boa na sociedade, porque o diabo não criou a música, por exemplo, certo? Está entendendo? O diabo fala que ele é o pai da música, etc. Não, o diabo não é o pai da música. É uma manifestação humana. Então tem coisas que você vai conservar. Agora, não é qualquer tranqueira, né? Qualquer música, tá? Então, aquilo que for bom você vai conservar, certo? Então, não é questão de lutar contra o ser humano, lutar contra a cultura, mas é contra a cultura ruim. Você tem que categorizar, você tem que separar. Aquela sociedade canta a musiquinha. Legal cantar a musiquinha. Mas aquela sociedade, enquanto ela canta a musiquinha, ela dá um tapão na cabeça das crianças. Está errado. Aí você tem que tirar aquele aspecto negativo da cultura. Tá? Mas isso aí não é questão de simplesmente... O evangelho ele é acultural. Ele vai para qualquer cultura. Só que tem coisas que não está lá porque o ser humano colocou, foi o diabo que colocou, dentro da cultura. Aquelas coisas satânicas, você tem que expurgar, tá? Existe essa transformação. Pode comentar, irmão. É muito interessante a colocação do pastor, muito rica, como também a do pastor Antônio. Obrigado, pastor. E às vezes eu fico assim, pensando. Nós começamos aqui no Velho Testamento, né? Vamos dizer, nas leis, depois viemos para o Novo, na graça, muito profundo, muito rico para aprender essas coisas mesmo. Às vezes eu fico pensando em todo, como já está aqui, né? Se o mundo entrou, como é que é? Não é no vírus, no sistema. Sim. O mundo é o sistema. Realmente. O mundo hoje é um mundo de sistema, podemos dizer assim. Mas o que eu fico analisando, o Velho Testamento, as leis lá, e como também Jesus, dando início ao seu ministério. Aqui. Agora a gente olha para os dias de hoje, dias atuais, parece que não bate, porque sem dúvida não foi em vão o que Cristo fez. Eu não tenho dúvida nenhuma. Não foi em vão. E a igreja, ela não se entrou no sistema, eu não sei. Mas o que eu vejo, a situação que eu vou dizer agora, com a graça, com o Senhor Jesus, com a igreja, vimos que
houve um declive, não sei, eu até eu explico, parece que houve um declive de Cristo por dia de hoje no Evangelho puro. Sim. É porque... No Evangelho de Cristo Jesus. Sim. Sabe por No quê? ensinamento de Jesus. Sim. Sabe por quê, irmão? Porque a igreja, o evangelho, ao invés de ser um vírus e de contaminar esse mundo, ele foi contaminado. Não, eu estou usando linguagem, vocês não confundam, por favor, se alguém por um acaso estiver confundindo, as minhas linguagens didáticas com o que eu estou falando de fato. Eu só estou usando exemplos. Eu não estou falando que a igreja é o mal, que Jesus faz o mal, apesar de eu estar usando uma linguagem, porque a gente tem aquela noção, quando eu falei, Jesus ensinou, criou uma sociedade rebelde, né? Às vezes tem a noção de que rebeldia é mal. Só que eu estou falando, se o governo é mal, se o governo é o mal, aqueles que é rebelde contra o governo, eles são o lado bom da história. Então o que acontece? O mundo, ele está com a lei lá, vamos matar todos os idosos. A igreja vai ser rebelde contra a lei. Ela não vai matar os idosos. Aí o governo vai perseguir a igreja, vai falar, vocês estão fora da lei, vocês são fora. E nós vamos falar, nós somos fora da lei mesmo, nós não aceitamos. Não, mas é a polícia, é o juiz, a Bíblia manda seguir a lei. Não, a Bíblia não manda obedecer às autoridades quando as autoridades vão de encontro à lei de Deus. Está escrito lá em Atos, a posição dos apóstolos. Chegaram lá as autoridades, bateram nos apóstolos e falou, agora nós vamos mandar vocês fora da cadeia, mas vocês não vão mais falar de Jesus. Aí os apóstolos viraram para as autoridades e falaram o quê? Importa antes obedecer a Deus do que aos homens. Então o mundo nos persegue, taxa, joga imposto, prende pastor, eles não estão certos, eles não são justos. Não é porque tem uma pessoa que está usando uma capa preta e se dizendo juiz, que ele é um juiz. Ele não é juiz. Ele pode ser reconhecido pelo resto do mundo como juiz, mas para a gente, não. Então não é porque saiu uma lei lá, porque o presidente falou, porque toda a sociedade concorda, não é porque o mundo está dizendo que está certo, que está certo. Então a igreja, ela é influência, e quando eu falo que ela é influência e que ela bate de frente, ela tem que bater de frente, porque o mundo não sabe o que é certo e o que é errado. Eles não sabem. E a igreja que tem que ser ensinadora e influenciadora. Agora, vejam bem, não confundam. Aquilo, eu falei já o que o pastor falou. Eu falei, ele falou a mesma coisa que eu estou falando com outras palavras. A igreja não vai mudar a sociedade, não vai mudar o mundo. Mas o que a Bíblia ensina é que resplandeça a vossa luz diante dos homens. Ninguém pega a lâmpada e coloca debaixo da cama. É para a igreja ser influenciadora e não ser influenciada. É para a igreja fazer a diferença, não é para a igreja ficar como agente secreto, escondido, oculto. Só eu vou dar aqui, peraí. Deixa o pastor aqui. Eu vou dar só mais uma oportunidade para ele controlar o debate aqui. Aí eu vou dar para a irmã ali. Então, deixa eu falar, eu quero falar referente ao que o irmão Luiz colocou. Nós precisamos ter a visão, o estágio do período da lei, o estágio do período da graça, que é o período da igreja. Nós vimos que a igreja teve uma ascensão, ela subiu, mas que agora já está entrando em declínio.
aquele declive que o irmão falou, é o declínio. Nós precisamos ter essa consciência. E que esse declínio, ele vai indo. Ele vai indo. O próprio Jesus falou assim, ó, se ele não voltar logo, porventura ele vai achar fé na terra? Porque esse declínio que ele está tendo, certo? Ele tem que fazer. Eu sempre digo para os irmãos, as coisas estão acontecendo porque tem que acontecer, porque senão a palavra fica mentirosa. A nossa vida, a vida da igreja, está pautada ali na palavra. Então a palavra não muda. O homem pode fazer o que ele quiser, mas não vai mudar a palavra. Então nós vamos ter essa consciência que nós estamos vivendo agora nesse tal de declínio que a igreja está tendo. Está tendo evangelho falso de todo jeito. Tem um grupo de crentes, não estou dizendo que são os batistas, espero que nós estejamos incluídos nesse grupo, certo? Mas que tem um grupo que ainda está mantendo a doutrina cristã. Está sofrendo as consequências por causa disso? Estão sofrendo. Vão sofrer mais ainda? Vão sofrer mais ainda. Então, a igreja verdadeira de Jesus Cristo ainda será massacrada. Certo? Bastante massacrada. E aqueles que têm fé vão continuar na fé, por causa que vem esse declínio. Então, muitos falsos evangélicos têm surgido, a gente sabe disso, e estava lá na Bíblia que ia acontecer. E muita gente tem abandonado as igrejas que ensinam a Bíblia e seguido esses grupos. Não são poucos, não são multidões que faz isso, mas está na Bíblia. Então a gente tem que saber que isso é normal. Por isso que quando eu digo para os irmãos que a igreja ela precisa de viver testemunhando, mas que ela não vai mudar o mundo, ela não vai mudar o mundo, porque é assim que está na palavra. Então eu preciso de entender o que está na palavra, né? Agora, enquanto for possível, enquanto nós estivermos aqui, enquanto a igreja de Cristo estiver aqui, ela precisa ser luz, fazer a diferença, viver uma vida santa, piedosa. Quando eu falo uma vida piedosa, é uma vida de amor com o próximo, uma vida de paciência com os mais necessitados, uma vida de ajuda, né? Mostrando essa luz de Jesus, viver como Jesus, como diz aquele livro lá, em teus passos, que faria Jesus, né? É procurar cada dia imitar Jesus, mas nós precisamos de ter essa visão que a coisa, como falou do declínio, né? A gente vai vendo que a coisa está caminhando, e nós não esperamos outra coisa. Nós esperamos, a igreja de Jesus realmente espera o fim. Ela espera o fim. E esse fim vai se dar. Cristo vai buscar a sua igreja. E essa é a nossa esperança. Se nós perdermos isso de visão, de ensinamento de Cristo, o que estaremos fazendo aqui se nós não esperarmos que Cristo vai voltar para levar a igreja fora desse mundo? A gente sabe disso. Agora chega. Eu vou passar para a irmã lá. Só lembrando uma coisa: a Bíblia fala, não vos amoldeis ou vos conformeis com esse mundo. Você já está falando para a gente ser rebelde. Não é tipo rebelde. Gente, eu quero que vocês entendam. Eu só estou sendo didático. Eu quero dizer que se o mundo inteiro está falando assim, agora vai todo mundo, ninguém vai mais casar. Cada dia você vai ter que ter uma mulher diferente. Não é para a igreja fazer igual o mundo. Certo? Agora deixa a irmã, me fala o seu nome, por favor. Carol, por favor, pode falar. Eu sou também. Uhum. Só tentando pegar o cunhado. É pra gente ser igreja de domingo a domingo, só no domingo. Não entendi. É para nós sermos igreja de domingo a domingo. Domingo você não pensa quarta-feira. Sim. Não só no domingo. Sim. Para a gente ser influência no mundo. Isso. Né? Com Jesus Cristo todos os dias. Sim. Infelizmente a gente tem que viver com o sistema. Sim. Então, a gente vive dentro do sistema e dentro do sistema nós temos que ser a luz do mundo, a influência dele. Isso. Tem mais alguma coisa? Eu acho que é isso.
Não, É isso mesmo, irmão. não, peraí, ó, vamos lá. Não entendeu direito. Porque assim, ó, veja bem, o que o mundo quer? Gente, vocês vão ser religiosos, vocês vão cantar as musiquinhas de vocês e só, cala a boca, né? Deixa ela falar, então, deixa ela falar, pode falar, só isso mesmo. Então o mundo, ele quer, é aquele negócio que a gente chama de, como é que é quando a gente coloca? Igual as igrejas. Coloca. Igual as igrejas no país comunista, né? Ele quer. Tem que fazer. Não, ele quer. Ele dá um negócio assim. É uma forma, e quer que a gente. O mundo, eu falo, a sociedade maligna que o diabo criou, tá? Não é as pessoas, é o poder maligno atrás, tá? Ele quer colocar a gente naquele tipo de personagem. Você vai ser isso. Só que a igreja não é uma religião. O Evangelho de Jesus não é uma coisa para a gente criar um templo e adorar Deus e caladinho. É para a gente combater a injustiça. Porque o que é ser povo de Deus, quer ser profeta de Deus, lá no Antigo Testamento, Salmo 86, é para combater a injustiça. Não tem como a igreja... Gente, entenda isso. Se o mundo não critica e não persegue a igreja, está errado. Se o mundo está aplaudindo a igreja, está errado. Porque a igreja tem que incomodar. A igreja, ela é um agente de transformação na sociedade. Entendeu? Ela vai contra tudo que o mundo representa, porque o mundo só quer o caos. Ele quer que as pessoas enchem a cara de droga, quer liberar todo tipo de droga, quer liberar todo tipo de sexo com animais, sexo com criança. O mundo quer o mal, porque ele está sendo governado por Satanás. Então a igreja, ela vai na contramão do mundo e ela vai para ser educada, para educar e não para receber o modelo que o mundo faz. Só que aí, nesse confronto, a gente vai ser perseguido e a gente vai ser taxado de contra a lei. Não, mas a lei do país é assim. Não, não, porque a gente tem que ser luz. A gente não pode se conformar porque uma lei é demoníaca e a gente vai seguir aquela lei demoníaca. Então a gente vai ser contra tudo aquilo que é contra a lei de Deus, né? Então, por exemplo, respeitar o semáforo. Não está errado, é bom, precisa ter organização. A lei que Deus criou universal dá organização, né? Cada coisa tem o seu lugar, certo? Tem o seu momento certo. Então, ordem. A igreja tem essa norma. Tudo vai ser feito com decência e ordem. Então, na hora de pregar, não vai todo mundo falar ao mesmo tempo. Um fala, senta. Aí, até 3 Paulo colocou a regra, né? Depois vai outro, fala. Depois vai outro. Organizado. Não tem nada contra ser organizado. A igreja não vai ser contra organização, contra normas. Agora, se tiver uma norma que fala assim, agora na escola nós vamos ensinar sexo, nós vamos pegar todas as crianças aí até 15 anos e ela vai ter uma aula de sexo na prática, vai fazer sexo dentro da escola. Aí a igreja vai bater de frente, e se tiver que quebrar as coisas, a gente vai ter que ser, e a gente vai ser preso, mas a gente não vai aceitar um absurdo desse. Se a igreja se cala, está errado, a gente tem que testemunhar o que é certo, o que é justo. Não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. É por causa de ser contra as corrupções, o sistema corrupto, que Jesus foi preso e morto. Porque ele estava fazendo bagunça, ele estava causando, ele estava perturbando a ordem pública. Ele fala, sabe o que eles falaram na hora de matar Jesus? Está lá no Evangelho. Não convém que um homem morra para que a gente viva em paz, porque estava tendo um burburinho que os líderes religiosos, que é a religião ali e a liderança de Israel era a mesma coisa, eles falam,
o povo vai ser contra as coisas que a Roma impõe, e a Roma vai vir e vai ter guerra, o nosso país vai cair na guerra, e a gente vai ser massacrado. Então é melhor nós calarmos esse homem para que não tenha uma confusão gigantesca. Só que a confusão gigantesca que Jesus estava, não era com arma, e a confusão gigantesca aconteceu. Mataram Jesus e a confusão gigantesca continuou e se espalhou pelo império inteiro. E o que aconteceu? Depois de muitos e muitos cristãos mortos, finalmente o Império Romano ficou todo cristianizado. Não é que virou crente, mas o cristianismo entrou nas mais altas partes do poder. E aí vem aquele problema, porque o sistema ele se adapta. O que aconteceu? O político esperto, opa, o cristianismo está na moda, eu vou perder meu cargo. Os pastores têm muita influência. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou virar pastor. Aí político começou a virar padre. E aí misturou igreja com religião. Você está entendendo? Não é que o cara era padre, o cara era político. Só que ele foi muito sagaz, muito mais esperto que os filhos da luz. Aí o que ele fez? Eu vou virar. É o padre que está. As pessoas estão ouvindo padre, influencer. Eu vou virar padre. E ele continuou governando. Certo? Então, quando a igreja católica saiu, fez guerra, matou um monte de gente, era a igreja católica ou era a liderança política dentro da igreja? Eram os crentes mesmo? Então, eu quero que vocês entendam. Surgiu uma igreja corrupta? Surgiu, certo? A nata da igreja, a liderança da igreja, dirigindo politicamente, misturou com o mundo e começou a fazer guerra. Mas o crente que está dentro lá, tinha crente sincero dentro da igreja católica? Tinha e tem até os dias de hoje. Mas a maior parte se perdeu. A maior parte se perdeu. Por quê? A igreja lá é a mesma coisa que o Império Romano sempre fez. O Império Romano, para chegar e dominar um mundo, governar um país, uma sociedade, ele chegava assim, metia espada, lança, flecha, e aí para manter o povo na calma, eles falavam, não, mas se eles forem totalmente oprimidos, eles vão ficar bravos e vão se rebelar. Vamos deixar eles fazer as festas deles, a cultura deles e a religião. Aí, então, aquele país tinha religião tal. Aí sabe o que os romanos fizeram? Vamos absorver os deuses. Então o mundo conhecia a cultura grega, tinham os deuses gregos. Os romanos pegaram e fizeram a versão romana dos deuses gregos. Então tinha lá Zeus, ficou sendo Júpiter, como é que fala o nome daquela? Afrodite virou Vênus, Hades, deus da guerra, virou Marte. Foram dando os nomes romanos, criou a versão romana. Quando o Império Romano viu que não tinha conta com o cristianismo, ele fez a mesma coisa, ele absorveu para o panteão de deuses romanos, começou a surgir santos, santo disso, santo daquilo. A igreja não tinha esse negócio, só tinha Jesus. De repente começou a surgir santo disso, santo daquilo. Por isso que a igreja católica está cheia de santo, por causa de política, porque era a prática normal do Império Romano fazer a versão dos deuses. Quando o Império Romano cristianizou, ele pegou aqueles deuses todos e fez uma versão cristã. E aí começou a surgir santo disso, santo daquilo, não sei o que, e ficou cheio de santo. Então é política, é esperteza, certo? Coisas do mal, mas não tinha a ver com a essência da Bíblia. Então, é aquilo que eu falei, a igreja que não é perseguida, que está em paz, que está sendo aceita pela sociedade corrupta desse mundo, ela está errada. Se o mundo está aplaudindo, tem coisa errada na igreja, porque a igreja deve estar andando no padrão do mundo. Por isso que o mundo está concorde. Se a igreja estivesse andando na contramão do mundo, ela estaria sendo perseguida. Então, as nossas igrejas precisam ser contra
tudo que o mundo representa, o sistema corrupto, e se tiver de ser perseguida, vai ser perseguida. Se ela não está sendo perseguida, é porque ela não está fazendo diferença nesse mundo. Ah, mas não vai transformar o mundo. Não vai. Mas também significa que o mundo não está vendo a igreja, que o mundo não está vendo a voz da igreja, que a igreja não está incomodando. Então a igreja, lembra do Estevão? Estevão foi lá testemunhar. Não é isso, só falou a verdade. O templo, né, era como se fosse o palácio do Planalto. Ele só falou, não, está errado isso aqui. Deus não habita em templo. Pronto, mataram ele. Só falou a verdade. Aí se a gente falando como se nada tivesse mudado, como se Jesus Cristo não existisse, a gente vai ficar em paz. Agora, Jesus, as coisas que Jesus fez, elas incomodam. Elas incomodam. Se a gente segue uma religião, não vai incomodar ninguém. Agora, se a gente é cristão, se a gente é seguidor de Jesus, se a gente é crente, a nossa vida, onde a gente for, a gente vai ser perseguido, a gente vai incomodar. Porque Jesus incomodava. Jesus incomodava. Ele estava andando ali na rua, os demônios chegavam assim, não, você veio aqui incomodar a gente, né? Então, os demônios ficavam nervosos. Os demônios ficavam nervosos com a presença de Jesus. E a presença da igreja nesse mundo vai incomodar os poderes das trevas, que por sua vez vão entrar lá no policial, vai entrar no general, vai entrar no juiz, vai entrar no advogado, vai entrar no médico, vai entrar no engenheiro, e vai cair a sociedade matando em cima da igreja, tá? Então nós temos que, não tem que ninguém desse mundo, dessa sociedade, querer ensinar para a igreja o que é moral, o que é justiça social. É a igreja que tem que dirigir isso, é a igreja que tem que ser a grande luz que mostra o que é o correto, porque esses são valores de Jesus, da igreja, não é valores do mundo. A gente não pode deixar eles tomar essa bandeira para eles e falar que a igreja é só uma entidade religiosa, que a gente é igual o sacerdote que passa do lado do samaritano e que a gente é hipócrita, e a sociedade querer vir ensinar para a gente o que é amor, chamar a gente de hipócrita, de fariseu, político chamando crente de fariseu, político querendo apontar hipocrisia. É sério isso? A gente está ouvindo isso? Não. A gente sabe que é mentiroso, mas como ficou tão ousado assim? Não, então nós temos que mostrar quem nós somos. Nós temos que humilhar essas pessoas. Elas têm que ficar humilhadas, passar vergonha perto da igreja. Porque quem sabe o que é o bem, quem ensina nesse mundo o que é o bem, quem ensina nesse mundo o que é justiça, o que é amor, é quem conhece a Deus. Quem não conhece a Deus não tem que abrir a boca para falar dessas coisas, não. A gente tem que colocar essas autoridades endemoniadas no lugar delas. Nós temos que testemunhar, nós temos que ser autoridade nesse mundo, fazer a sociedade saber das coisas. Então a igreja tem que ser a consciência da sociedade. Vamos encerrar então. Irmão Luiz, tem que passar para o irmão Luiz. O irmão Luiz quer falar alguma coisa? Ele é um dirigente. Ah, sim. Esqueceu. Teve uma mudança aqui, então eu tenho que passar a palavra para o dirigente para encerrar. Então, irmão Luiz, eu vou dar um lugar aqui, aí o irmão pode fazer uma consideração final e encerrar.